obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21-9-950-6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Cura interior. A cura interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. CD Educação Infantil. Todos sabem o quanto é difícil educar uma criança. É por isso que em Deuteronômio 6, Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. As crianças só obedecerão a Cristo depois que aprenderem a obedecer aos pais. Por isso, a obediência é algo que começa no lar. Adquira agora o seu CD em nossa loja, editoraventosul.com.br. Quem semeia boas sementes nos filhos, colhe bons frutos. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. A editora Ventosul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventosul.com.br. A programação feita pra você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. A rádio do seu coração. 24 horas no ar. A número 1 da internet. E não me deste água para os pés. Esta mulher regou-me os pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me beijaste, mas ela desde que aqui chegou, não cessa de me beijar os pés. A si mesma ela se humilhou. Por isso te digo que apesar de cometer muitos pecados, eu perdoei a cada um.
sua Menorá. melhor estação. No Estúdio Menorá de hoje, vamos compartilhar um pouco sobre o CD Seja Próspero, na dica mensal. Vamos falar sobre a mensagem 1, mensagem 6, mensagem 14 e mensagem 17. As nossas convidadas são Luiz Oliveira, de Cachoeira do Sul, está presente aqui no estúdio, e a Juliana Alves, de Palhoça, Santa Catarina, fazendo o acompanhamento aí pelo virtual. Contamos com a sua companhia. Solta a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. Muito bem, 20 de novembro, agora são 22 horas e 2 minutos. Estamos transmitindo pelo canal do YouTube da Rádio TV Menorá, canal grande, né? Que está crescendo. E você pode nos ajudar agora já curtindo essa live, comentando. Atenção, pessoal que lê o livro Seja Próspero, está acompanhando o CD, audiobook. Venha bater um papo com a gente, deixe seus comentários aí. Não importa a mensagem que você ouviu, o capítulo que você leu, com certeza o que tu recebeu vai ser de muito acréscimo aqui pra gente, né? O livro curtinho, a gente fez alguns resumos e bora compartilhar. Estamos transmitindo também pelo Pão de Judá na TV e rádio. Nosso Facebook já vai estar no ar e temos o Instagram aí fazendo a cobertura com stories, né? Exclusivos aqui dos bastidores. Boa noite, Vitória. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes, também o pessoal aqui da mesa. A gente agradece a participação e contamos com o teu compartilhar também, né? Se você teve alguma experiência, pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou até mesmo nos mandar alguma coisa pelo WhatsApp, a gente vai dar uma lida. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Menorá. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você ainda não tem o aplicativo Pão de Judá, o nosso programa também passa por lá, é um aplicativo muito legal, que já está bem pertinho de 100 mil downloads, então baixe o seu também, com certeza você vai gostar. E você que já é nosso ouvinte, já faz parte da programação, compartilhe conosco. E aí a nossa convidada aqui, Luísa. Boa noite, Luísa. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Isso aí, daqui a pouquinho vamos bater um papo. A Luísa ficou com a mensagem 1 e a 6. Tem CD. Para quem achou o livro muito curto, vou te dizer que tem um CD. E esse é um pouco mais longo aí para aprofundar os teus estudos sobre prosperidade. O que Deus fala sobre prosperidade? Isso não é só dinheiro, viu? Boa noite, Heriberto. Boa noite, Nicolas. Uma alegria estar aqui novamente no Estúdio Menorá. Aguardamos aí a participação dos ouvintes, né? Sempre legal aí ver o compartilhar dos irmãos, de quem tem acompanhado a dica do mês. Verdade. Afinal, esses pequenos contribuições aí dos ouvintes acabam ficando depois no chat quando as pessoas vão assistir novamente o vídeo. Fica mesmo. E com certeza muitos leem e acabam sendo edificados também com as experiências aí de quem compartilha. Com certeza, nada é em vão. Sabe que quando a gente comenta algo assim, quando a gente tira um tempinho para pensar num comentário, aquilo parece que crava no nosso coração aquele comentário também, né? Ou quando a gente para escrever algo, é sempre assim, é interessante. Experiência aí dos comentários. Boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes ligados na mesa com a gente nesta quarta-feira, né? Que Deus abençoe a todos. Mais um programa se iniciando e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Muito bem, temos a nossa convidada Juliana Alves, já está conectada aqui com a gente. Boa noite, Juliana. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de estar compartilhando hoje com vocês. Boa, alegria nossa de estar com vocês aí, bater aquele papo. A Emily também no virtual. Boa noite, Emily. Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Ok, meus amigos, chegou no momento aí dos comerciais, poucos minutos dos nossos patrocinadores e daqui uns minutinhos estamos começando a compartilhar do CD Seja Próspero. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza.
Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Quer vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós, Licite Oferte, assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando seu volume de negócios. Estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais. Equipe treinada e capacitada. Fone 47997413266. Licite Oferte, sua conexão com o sucesso. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento 55997070347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Editora Ventosul.com.br. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. Ouvinte em primeiro lugar. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. O Senhor A melhor programação da web você encontra aqui. Vamos começando o nosso compartilhar por aqui. Compartilha esta live com os teus amigos. Tem poucas pessoas para esta
bela quarta-feira e compartilhar da dica mensal. Importantíssimo você acompanhar a dica. Então já manda o link aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que você tem aí dos estudos bíblicos, grupos familiares, encaminha lá, fala que a gente vai bater um papo aí sobre a dica mensal, ok? E eu já vou chamando a Luísa aqui para dar o start aí no nosso compartilhar. Luísa, você ficou com a mensagem 1 e 6, então pega algo aí que te chamou mais atenção para a gente começar a bater o papo aí. Isso aí, Nicolas. Eu até separei a palavra aqui, que foi a palavra guia da mensagem, né, do CD. E é aquela de João 12, que fala sobre o grão de trigo, né, caindo na terra, etc. Até eu compartilhei que quando a irmã me convidou, né, para fazer o compartilhar, e ela disse, a dica é seja próspero. Eu pensei, nossa Deus, o que tu quer me dizer, né? Porque eu tô sendo bem trabalhada nessa área, né? Sim. E aí, bem na hora, assim, eu pensei, Deus quer me falar alguma coisa, né? Porque é uma área que está sendo bem trabalhada. E aí, quando eu comecei a assistir, a ouvir as mensagens, né? E a primeira mensagem, ele nem fala sobre dinheiro, porque daí na hora que... Já se espanta, né? Assim. Quando ela me falou que era seja próspero, eu pensei, Deus quer me trabalhar no financeiro só, né? Vou aprender um pouquinho agora, fazer conta, né? Alguma coisa assim, né? Vai me dar umas dicas no CD, né? Isso, ele vai me dizer uma saída, né? É verdade. E aí, quando eu terminei de assistir de ouvir a primeira mensagem, eu pensei, meu Deus, mas seja próspero, mas não tem nada a ver com dinheiro. Essa mensagem não tinha nada a ver, né? E aí ali ele fala sobre isso, né? Que ele fala sobre essa palavra aí, sobre o grão, né? Como que o grão passa por várias etapas ali de pragas, de chuva, de sol, etc., né? E que dentro do nosso coração também é semeado, né? Lá no batismo, né? Semeado isso. E a gente também vai passar por tribulações, né? Vários processos aí na nossa vida, até a gente sentir aí Deus agindo e fazendo essa transformação, né? Então, ele nem fala sobre dinheiro, sobre finanças, nada disso nessa mensagem, né? Você entendeu que a prosperidade também é dentro do coração do homem? Isso. Isso foi uma coisa que me trouxe ali, que ele fala, né, que Deus trabalha em etapas, né? Então, eu nunca vou prosperar financeiramente se eu não estiver me alimentando da palavra. Então, ele fala ali, né, nessa mensagem, que a palavra de Deus é o que vai resolver tudo, né? Então, se a gente estiver se alimentando, o que tiver dentro, tudo fora vai se resolver e vai se, né? Vai se encaixar. E vai ser próspero financeiramente, vai ser próspero saúde, tudo, né? Com certeza. Sabe que até o culto mundial trouxe, né? Que essa parte de ajuste financeiro são bênçãos extras, né? Que o Senhor vai liberando para nós, mas esse não é o maior objetivo, né? E isso mexeu muito comigo, porque fica bem claro ali, né? Que se a gente quer receber algo de Deus, a gente precisa ser um servo que faz as coisas cabalmente, né? Para poder desfrutar dessas bênçãos. Até tá descrito isso num pedaço do livro. E se a gente quer receber algo, a gente precisa dar, que nem tu falou. E para a gente ter essa capacidade de dar, né? A gente precisa se consagrar, porque senão a gente não vai ter vontade de se doar para os outros, né? Querer resolver o problema dos outros. Então, quando a gente começa obedecendo, se consagrando, vai tudo se ajustando, a gente começa a praticar aquele id, né? O gerar, o cuidar, e a gente vê como Deus vai abrindo as portas. Que nem tu falou, assim, já começa, não fala nada sobre dinheiro no início, é justamente sobre a nossa consagração, arrumar aqui dentro, né? Muito interessante, né? Porque eu sempre tenho muito vivo no meu coração lá de João 6,57, né? Que Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim verá, né? E esse é o segredo, né? Como a Luísa disse, é a alimentação, é a consagração, é a busca por Cristo, é conhecer Cristo. Porque depois que eu conhecer, buscar, começar a obedecer, eu vou ver que 10% é devolução do dízimo, que eu preciso ofertar, que eu preciso investir naquilo que é pão, que eu preciso perdoar, amar, mas o segredo é a alimentação. Não adianta eu conhecer, né, sobre finanças ou conhecer sobre tal assunto, mas não conhecer Jesus, né, porque é Jesus que coloca a casinha em ordem. Então, o importante é conhecer Jesus. E Juliana, a tua mensagem falava sobre dinheiro especificamente? Oi, irmãos. Não também, não diretamente. Eu também estava assustada, estava escrito finanças,
Mas falou dos 2 tópicos, né, que é a maior dificuldade que a gente tem hoje, que é o relacionamento e a subsistência, né? Então ele falou muito hoje como o mundo tá dividido, né? A gente vê pessoas ao mesmo tempo muito ricas e pessoas muito pobres. Infelizmente hoje as pessoas têm um ego tão grande que a ganância, a perversidade acaba fazendo com que elas ganhem dinheiro em cima das outras, né? E que uma das coisas que Deus abomina é o amor ao dinheiro, né? Então tudo que ele falou ali, eu até anotei, né? Ninguém escapa da justiça de Deus, né? Então se eu faço essas coisas e se eu tenho dinheiro ilícito, eu vou me acertar com Cristo, né? Da onde que provém o dinheiro, da maneira que vem o dinheiro. Isso que eu achei, assim, tremendo nessa mensagem, porque às vezes a gente fala assim, não, eu trabalho, eu faço tudo certinho, mas será que eu faço tudo certinho mesmo? Será que em algum momento eu não enganei algum irmão, eu não ludibriei ninguém pra ter o dinheiro? Então ele falou muito sobre isso, sabe? Na primeira mensagem ali, sobre finanças. E isso me chamou muita atenção, porque às vezes a gente tem muito certo o trabalho, eu faço tudo certinho, mas a gente julga as pessoas que fazem dessa maneira, né? Sim. Então, essas coisas. Eu vi ali também que o dinheiro, o meu investimento no reino de Deus, o valor que eu vou agregar para Cristo, aquilo é uma consequência do que já está dentro do meu coração. Porque no momento que eu entendi o propósito divino e que eu faço as coisas ser próspero, eu ser rico de perdão, eu ser rico de amor, eu ser rico de todas as atitudes divinas, o dinheiro vai ser uma consequência pra gente. Mas hoje a gente acaba colocando empecilhos porque eu não tenho que dar o dinheiro, mas porque as outras coisas não são prioridade no meu coração. Então, por isso que o dinheiro é um problema. Então, eu vi assim que era isso da mensagem, sabe? E a gente até busca o dinheiro para ter um bom relacionamento, para ter paz, né? Ao invés de conseguir isso primeiro e ser acrescentado às finanças, né? Com certeza. E eu até estava ouvindo no Nutrivídeo, né? Para qualquer pessoa que a gente parar para perguntar qual que é o teu maior problema, provavelmente vai falar que é dinheiro, que precisa de dinheiro, né? Preciso ganhar mais dinheiro. E até quem tem dinheiro, o dinheiro se torna um problema pois também. Exatamente. Tem que tomar remédio para dormir daí, né, Heriberto? Ficar preocupado com a conta, né? É verdade. Para ficar acordado, para dormir, para acordar. Interessante. Para tudo. E achei interessante dessa... Vai lá, Emily. O que me chamou a atenção também nessa mensagem 14 que falou sobre finanças, numa experiência que teve aqui em Cachoeira, né, da prefeitura dar casas para pessoas, né, necessitadas, enfim, aquelas pessoas quando receberam a casa começaram a vender as portas, a janela, né, e isso me chamou a atenção porque para aquele povo poder receber aquela casa e poder, enfim, valorizar, elas deviam ser educadas primeiramente, né, e eu trouxe isso para o reino, que muitas vezes Deus tem que trabalhar no nosso coração fortemente para Ele poder nos abençoar depois. Porque se Ele me abençoa de primeira, sem eu ter essa educação celestial, eu vou me perder no caminho do Senhor. Isso me chama muita atenção. É interessante, né, que a gente, também nessa mensagem foi falado, né, sobre a gente ajudar os necessitados, né, quem mora na rua, está no sinal, enfim, e muitas vezes a gente não ajuda, né, e claro que eu, Bruno, não posso ajudar a todos, não tem como ser dando dinheiro para todo mundo, ajudando todos, mas alguns eu posso, e eu preciso pedir para o Senhor, né, às vezes de ajudar, às vezes de não ajudar, porque a gente julga muito, esse aí tá aí na rua mesmo porque quer e tal, mas a gente não conhece a história da pessoa, né, como foi a infância, como foi a juventude, porque ele tá ali, e a gente não sabe o que é não ter um pão dentro de casa para comer. Exato. E talvez por isso que a gente não ajuda, né, ou nem abre o vidro, nem conversa com a pessoa, nem para ouvir a pessoa pelo menos, né, porque talvez a gente expresse Cristo ouvindo a pessoa, né, conversando um pouco, né, respeitando a pessoa, dando um dinheiro ou fazendo uma oração, né, que é o mais importante. Mas a gente precisa ter mais cuidado e mais sensibilidade também com os necessitados. Com certeza. Muito interessante nessa mensagem. Da mesma forma como nós temos uma fraqueza assim de trabalhar a questão do perdão para benefício nosso, arrumar o casamento para benefício nosso, ter filhos que são obedientes para benefício nosso. Eu vejo que o tema finanças também acaba sendo dirigido para o nosso bem-estar, né? Se a gente contextualiza tudo que a dica do mês traz e junto com as últimas mensagens, a gente vê que o dízimo e a oferta têm o objetivo de edificar o reino de Deus, né? Sim. Esse é o ponto central. Por que eu dízimo e oferto? Porque eu quero edificar o reino. E aí, como consequência, eu faço parte do reino, eu também vou ser pego, né?
nessa bênção da prosperidade que o Senhor traz como um todo. Tá. Não é difícil isso, né? Com certeza. A gente olha sempre, eu tenho que proteger, eu tenho que guardar, eu quero ser abençoado, eu quero que isso... Mas e o reino de Deus? Pois é, e esses 10% que a gente fala do dízimo, né? Isso é irrisório. Para Deus isso não faz diferença nenhuma, o nosso dinheiro, né? Mas Ele quer ver como é que está o nosso coração em relação a isso. Por isso que Jesus ficava, né, do lado do gasofilácio, fazendo uma análise, deixa eu ver como é que está o coração disso aí. Será que ele está muito apegado? Será que se eu mexer na parte financeira dele, isso vai abalar ele, né? E quando a gente dizima, óbvio que tem todos aqueles quesitos que a gente já trouxe aí nas outras semanas, que está descrito no material, no CD, que a gente tem o nosso seguro celestial, né? Deus vai cumprir as palavras dele, mas é principalmente para a gente mostrar que a gente não é apegado nisso, que a gente não serve o dinheiro, né? E com certeza isso não é um processo que ocorre de uma hora para outra, quando a gente começa a praticar o que está nesse material, né? A gente vai aos pouquinhos, Deus vai ministrando, vai doendo, né? Eu já ouvi vários testemunhos, Heriberto, em encontro, quando chega na hora de ofertar, que é feito o convite, vamos ofertar agora. E quando tu dá uma nota de 50, 100 ali, chega a dar um aperto no coração, né? Ai, que parece que tomou uma espadada, né? Por ter entregado um dinheiro ali de oferta. Isso é sinal que o reino, ele não está em primeiro lugar, né? Esse não é o nosso primeiro plano. Porque, que nem tu falou, a gente fica pensando, deixa eu guardar esse dinheiro aqui. Sempre. É em nós, exatamente. Sempre é nós. E o mais legal, né, que nessa casa que a gente está, né, Jesus disse, né, então, né, devolve o dízimo, né, para que haja mantimento na casa. E essa casa que a gente está, o mais maravilhoso que é que tudo que a gente dizima e oferta volta para a gente. Verdade. Em forma de comida, né? Não é um dinheiro que a gente vai, bota no gasofilácio, vai agora para onde foi. Não, a gente vê, a gente está vendo, a gente apalpa, a gente pega, a gente vê, a gente ouve aonde está aquilo que a gente está investindo no reino, né? Por amor ao próximo, por amor a Deus, e tudo volta para a gente. Então é muito bom estar aqui, né? E saber que tudo volta para a gente em forma de comida para a gente crescer em vida. Sim, isso é motivacional para a gente fazer, né? Mas eu paro para pensar, imagina, Jesus pagou o preço nosso lá na cruz, né? Nos deu a vida eterna aí por meio da nossa fé nele, da nossa crença, enfim, a gente tem uma conta infinita com ele agora, né? E a gente se queixa, às vezes, de dar uma ofertinha a mais aqui, uma oferta ali, isso só nos expõe. Olha, esse CD é bom demais, material, quem não acompanhou aí, recomenda, é a dica mensal. Sabe tem na editora, que é isso, Nicolas? Que é? Agora nós estamos chegando na época da melancia, né? Aqui na região tem muita plantação de melancia. O dízimo e oferta é tipo assim, eu trabalhar de empregado na casa de uma pessoa que cultiva melancia e eu chegar no final da colheita e dar melancia de presente para ele. Tipo, tudo é dele, eu sou dele, a melancia é dele, o dinheiro é dele, a terra é dele, a semente é dele, tudo, e o cara quer segurar as coisas ainda. Boa. É isso aí mesmo, Heriberto. Vou fazendo um break aqui, a gente tem os comerciais, patrocinadores, rapidinho. Daqui a pouco a gente vai trazer um trecho especial de 1 minuto, uma mensagem que a Emily retirou do CD Seja Próspero. E eu quero que você reflita, deixe 1 minuto de mensagem com a gente e deixe teu comentário. Já voltamos. Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Fazenda Baújuá, em São Francisco de Paula, convida todos a participarem do grupo familiar todas as quartas-feiras às 19 horas e todo primeiro sábado de cada mês do culto de Santa Ceia às 13h30, Estrada Morro do Baú 88. Temos também o culto de comunhão aos domingos às 19 horas, na Rua Pinheiro Machado, 187, em São Francisco de Paula. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esperamos por você. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio.
Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, Rio Grande do Sul. Domingo, culto às 19 horas, estudo da palavra nas quartas às 20. Você é nosso convidado. Rua Santo Onofre 51, Parada 45. Fone 51 980 40 0144. Ministério Metamorfose Espiritual. Investindo no reino de Deus. Há mais de 15 anos, a Mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais e importados, freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica e tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone 54-981-22-3193. Na rua João Nicolete, número 123, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para a sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. Livro O Dano da Amargura. A Bíblia alerta, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você tem este cuidado? Hoje você está suprido pela graça de Deus ou perturbado pelas amarguras que brotam em seu coração? Este livro mostra o dano que a amargura causa em nossa vida. Um dos maiores desafios do homem é vencer a amargura. Descubra agora como livrar-se deste mal. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br. Quem tá ligado aqui? 24 horas com você. 24 horas no ar. Pode ajudar. O portal da sua nutrição espiritual. Transforma-me, Senhor, conforme tua
Muito bem. Essa é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis, com descontos e condições exclusivas trazidas por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Já vou pedir uma ajuda aqui, Davi, para dar aquela espiada no YouTube. Quero avisar que nesse final de semana teremos o encontro na Bahia. Vai ser diferente, vai ser sábado o culto de recepção, né? E no domingo o encontro micro-regional. Aproveite, Bahia aí. É uma vez no ano que acontece o encontro, então vamos assistir e tá sempre muito bom. Vitória? A gente tem o pessoal dando boa noite, então, de várias cidades, e tem um comentário da Patrícia Severo dizendo assim, ó: ouço que falta muita mão de obra para as empresas hoje. E observando um caixa no mercado se dedicando, pensei, só valoriza um trabalho quem passou por dificuldades. Por isso precisamos ser quebrantados, né, para valorizar tudo que nós temos. É verdade. Perfeito. Foi esse o comentário por enquanto. Muito interessante, queria puxar aqui com a Luísa também a mensagem 6, falar um pouquinho daquela passagem de Atos, onde havia um paralítico na porta do templo, e ele estava ali preocupado, né, com as esmolas, talvez, sei lá, se ele pensava, acreditava que Jesus podia curar ele ou não, mas estava lá pelas esmolas, né? E Pedro disse, né, esmola não tenho moeda, não tenho dinheiro, mas tudo que eu tenho eu te dou, né? Deu a mão para ele, puxou ele, mandou levanta e anda. E ele saiu, né, saltando de alegria, né, e entrou no templo. E nessa mensagem, Luísa falou um pouco que às vezes a gente está indo na igreja, mas não entra no templo, né, para orar. Na verdade, para oração a gente não faz. A gente não obedece ao Senhor, não louva, a gente só vai para a igreja para pedir uma esmola, né, a minha cura, ou o meu boleto da segunda-feira, né, essa mensagem, o que falou contigo? O irmão ainda fala nessa mensagem que nós somos coxos espirituais, verdade, né? Que, na verdade, a gente só está preocupado com as coisas naturais. Aí, nessa mensagem, nesse ponto, ele fala sobre o natural financeiro, né? Que nós estamos muito preocupados em ficar na porta do templo, né? Pegando esmolas, né? Sendo que Deus tem coisas maravilhosas para nós lá dentro, né? Verdade. Então, a gente não deixa, a gente não se abre para Deus, para Ele fazer, né, o que precisa, porque a gente está preocupado só com as esmolas. Então, olha o quanto Deus tem para nos dar, né, e mesmo assim a gente fica só pegando migalhas ali e esperando como se isso fosse grande coisa, né, mas o que Deus tem para nós é muito maior que isso. Sobre as migalhas, o que Deus ministrou para ti que seriam as migalhas, assim? Trouxe algo para ti? Assim, eu penso como se fosse, assim, por exemplo, um mendigo, né? E a gente come tudo que... a gente está dentro do restaurante e tem uma pessoa pedindo na rua. A gente sempre vai oferecer o resto, né? Depois que eu comi, que eu estou satisfeita. Sim. E eu acho que Deus quer falar isso pra gente, né? Que a gente tá satisfeito com aquelas migalhas, sendo que tem todo o pão ali, né? Tudo que é de maravilhoso tem para nos oferecer lá dentro, né? Do templo. E foi isso que eles fizeram, né? Pedro e João, eles disseram, não, a gente não tem migalhas para te dar, a gente tem tudo de mais maravilhoso que tu pode ter lá dentro. Então, e ele fala, né, depois na mensagem, que esse coxo, né, ele era um coxo espiritual e natural, porque ele teve a bênção e mesmo assim ele só entrou e comemorou, né, e tudo certo. Ele não teve a realidade do que estava acontecendo ali. Então, foi isso que a mensagem me trouxe. Essa mensagem falou bastante sim comigo, porque ali dizia, né, que Pedro e João estavam indo para o templo para a oração. E na mensagem falou a diferença de oração e de orar, né? E talvez eu vá para a igreja apenas para orar, que é falar, que é pedir, né, que é querer. Mas a oração é falar, pedir, e a ação é praticar, é obedecer. Então, eu vou para a igreja para orar, sim, mas para obedecer, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Então eu fiquei pensando nessa parte dessa diferença. Se eu vou para a igreja apenas para pedir, ou se eu vou na igreja para praticar, né, aquilo que Deus tem me ensinado. E só para deixar assim, tive uma experiência de manhã bem legal, assim, que eu ouvi essa mensagem e fui orar, né? Eu fui para o quarto, fui orar e coloquei ali um momento da oração. E eu ouvi numa oração assim,
a voz do ministro ali igual a da mensagem, os assuntos iguais. Eu pensei, não pode ser. Eu acho que é a oração do final daquela mensagem. Então, para quem quiser ouvir, a oração 315, que é o mesmo assunto, as mesmas palavras, a mesma voz dessa mensagem 6 do Seja Próximo. Muito legal. Eu vi mais de uma vez, assim, muito tremendo. 315? 315. Olha aí, gente. Ó, fazer um pequeno break aqui, eu vou soltar aquela mensagem, 1 minutinho, para você nos ajudar aí a refletir e comentar um pouquinho também. É a mensagem número 1, um trechinho ali pelo minuto 11. Vou soltar aqui. Faz você se erguer. E quando você vê, você está vencendo, combatendo, e você não sabe de onde vem. Mas eu quero dizer, a semente que tem um poder de vida tremendo, que foi semeada em você há muito tempo atrás. Os conflitos, as tribulações, e você está enfrentando todo dia. Mas essa semente de vida, este poder maravilhoso que está dentro de você, ela vence qualquer coisa exterior. Porque se levanta contra a tua vida. Porque Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, por quê? Porque Ele é a semente que está dentro de você. E toda circunstância negativa e de oposição que você vai enfrentar, se você ter fé, e se você invocar o nome do Senhor que está dentro de você, você vai ver maravilhas. Muitas calçadas de concreto, muitas casas serão derribadas. Porque esta força não tem nada no universo que consegue contê-la. Nem as portas do Hades conseguiu prender essa semente. Todo o império das trevas e seus líderes. E aí já vou chamar a Emily para fazer o primeiro comentário. Eu já aguardo os comentários de vocês aí pelo YouTube. Mensagem 1 do CD Seja Próspero. Bem, irmãos, eu trouxe essa mensagem porque eu lembrei de um estudo que tem na Editora Vento Sul que fala assim, a vida está na semente. Até deixo como dica aí para os irmãos adquirir. Os irmãos olhar a imagem ali que até trouxe desse download, que diz assim, né, agentes que Deus utiliza para nos quebrantar. Então, são 3 agentes que hoje Deus utiliza para que a vida de Cristo possa fluir por meio de nós. Então, o único pedimento que Deus está sendo pedido de fluir por meio de nós é a vida da alma, que hoje é uma junção da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, juntamente com os demônios que querem usar nossa alma para saciar suas paixões, né? E tu veja só que parece ser uma insanidade da nossa parte quando a gente não entende o que é o quebrantamento, que é o próprio favor de Deus que Deus está usando, né, para nos quebrantar, para que Cristo possa fluir. E Ele usa, né, a família, né, geralmente mais é a família que nos quebranta, né, os irmãos da igreja e o nosso trabalho secular. Então, deixa assim como dica para os irmãos adquirir esse download, que é muito importante, que é em cima da passagem do João 12, 24, ali, né, e até quando eu meditava nessa mensagem, irmãos, me veio aquele louvor que diz assim, né, quebrantar o homem exterior, para fluir as ondas do Espírito, e expressar o homem interior com a nova vida de ressurreição. Então, é um louvor também que é o fluir, né? Então, Deus precisa quebrar o homem exterior, né? Com a vida da alma. Então, preciso permitir, né, o quebrantamento diário para que essa vida de ressurreição, né, a vida de Cristo possa fluir por meio de nós. Em nome de Jesus. E até essa mensagem traz que a prosperidade é saber usar esse poder que está dentro de nós, que é a vida ressurreta de Cristo, né? É saber qualquer adversidade, saber enfrentar de acordo com o que Deus ensina, a lidar com os sentimentos de acordo com o que Deus ensina, permitir que Deus acrescente tudo em todas as áreas através do Espírito Santo. Mas pensa numa casca grossa essa da alma, então, né? Você precisa usar 3 setores aí pra estar batendo um martelo todo dia. Aí tu viu a cara de feliz do crentezinho lá dentro da casca? Ô, José, coloca na tela aí. Tava faceiro. Tá faceiro Ele lá. Tava faceiro. Que não quebrou nada ainda. Uma pedra robusta essa daí. Essa daí, sim. A 17 foi pra Juliana a mensagem? Isso aí. Isso. Pedi pra ela comentar o Atos 2,42 ali, que falou... Boa. Sobre nós vendemos muitas coisas caras, nosso trabalho flui maravilhosamente bem, né? Mas a gente não consegue levar um cartão ou fazer a oferta de um livro que seja, né, para uma pessoa que nós conhecemos que está passando por necessidades. O que você pode comentar sobre esse amor pessoal, né, que nós temos assim elevado, e quando as coisas do reino parece que dá uma empacada? Eu pensei assim, essa mensagem foi muito para mim, assim, porque eu sou vendedora e no mês de outubro, né, eu tinha uma meta alta para bater
E eu me matei, assim, mas eu bati a meta, sabe? Mas, assim, meus neurônios foi tudo junto. E eu me empenhei para aquilo, sabe? E, no fundo, eu só fiquei exausta, não fiquei feliz. Tanto que eu comentei, assim, com o meu gerente, a gente se mata para vender. Mas é que, no fundo, aquilo parece que não adiantou, assim, sabe? E aquilo, assim, irmãos, essa mensagem, assim, me expôs tanto, porque eu me empenhei tanto para minhas coisas naturais, para minhas vendas do meu secular. E para as coisas de Cristo, será que eu não me empenho? Eu não perco o sono, eu não ligo, eu não vou atrás. Então, assim, eu acho que essa mensagem me expôs, assim, de uma maneira que eu acho que era uma realidade que eu tava precisando ter. Porque eu lembro que uma época, logo quando eu tinha 16 anos, eu pegava os materiais da editora Vento Sul e eu ia pra praça da cidade vender, né? Porque eu não tinha emprego ainda. Então isso é uma das portas que Deus dá pra gente. Se tu não tem emprego, mesmo que você tenha. Mas se você não tem hoje um trabalho secular, Deus te dá a oportunidade de você ter. Verdade. Que é o momento que você vende material da editora Vento Sul. Verdade. Aquilo tanto é uma porta pra você quanto pra pessoa que tu vai vender, né? Porque tudo que a gente dá valor pra tudo que a gente paga, irmãos. Tudo que a gente ganha, aquilo a gente não dá um valor. Mas quando sai do nosso bolso, a gente cuida, né? Então eu me lembrei, assim, que eu ia pra praça, me veio muito, assim, através dessa mensagem, sabe? Porque eu me empenhava pra aquilo, mesmo eu não tendo um salário, sabe? Sim. Mesmo eu não tendo uma meta. Eu me empenhava pra aquilo. E eu ia todas terça e quinta pra praça, sabe? E às vezes eu não vendia nada, mas as experiências que eu tinha, devido ao que o material me proporcionou, aquilo valia mais que qualquer coisa. Então Deus me mostrou hoje, tu viu hoje, tu vende no teu secular, mas tu não tem a paz que eu te dava quando tu não vendia nada, entendeu? Então, assim, Deus me expôs, assim, era a mensagem que eu precisava ouvir, assim, foi muito do Senhor, assim, até agradeço o cuidado de Deus, assim. Que benção, mano. A editora Vento Sul te deu uma pós-graduação em vendas, então. Deu, pior que deu. E daí ele falou, né, que a gente ama mais as coisas naturais do que as coisas de Deus. E é mesmo, sabe? Porque aquilo a gente quer muito, às vezes a gente quer um reconhecimento pelas coisas que a gente faz, a gente quer um elogio pelas coisas que a gente faz. E Deus não vai me proporcionar isso no reino, né? Verdade. Então, assim, eu vi que a maior frustração nossa do meu trabalho de vendas foi isso, o não ter reconhecimento. Por mais que a gente vendeu muito. E eu e meu gerente, a gente ficou assim, pá, a gente se matou. E aí? Sabe? E eu, Deus, assim, me expôs, sabe? E eu, é verdade, assim, eu precisava, assim, dessa mensagem, irmão. Mas é muito legal essas experiências de cristão, assim, nas vendas, né? Pra gente ver, né, que não vai satisfazer isso. Claro que a gente tem que bater metas, né? A gente tem que ter o salário, né, pro nosso sustento, é óbvio. É até testemunho de Deus também, né? É verdade. O Filho de Deus alcança. Claro, mas pra gente ver, né, Deus mostra que não é aquilo que vai nos satisfazer, mas é a comunhão com Deus, né, buscar o reino em primeiro lugar. E óbvio, né, que essa mensagem falou comigo, né, porque essa mensagem fala, né, que as pessoas vendem colchão caro e não querem vender um livro, né, ou acham que não conseguem vender um livro. E eu, por muitos anos, também me preocupei em vender colchão. E eu sempre tive medo, né, o orgulho, a vaidade de vender material, né, mas sempre dei. Assim, se eu for contar, acho que passou de 1000 livros que eu ofertei, mas vender a pouco, né, e esse ano eu decidi vender livro. E eu tenho certeza que esse ano eu vendi 3 vezes mais do que 15 anos somando. Sim. Porque eu decidi, não, vou oferecer e vou vender, né, porque a pessoa dá mais valor, como a Juliana disse, quando ela paga por algo, ela dá mais valor, e ela vai ler, né, e esse valor que eu vendo nem é para mim, porque tudo que eu ganho eu invisto de novo em material, eu só vou repondo, né, meu estoque, mas eu decidi vender, porque eu sei que se uma pessoa abrir o livro, ler um parágrafo, já vai valer a pena, porque Deus já falou com ela. Nós estamos falando aqui sobre finanças, né, Bruno, mas a gente pega, por exemplo, né, quem está assistindo o Estúdio Menorá agora, um like dessa pessoa que está ali é colaboração com o reino, né? Muito, é verdade. É também um esforço, e às vezes a gente gasta, né, tanto tempo com tantas coisas, um comentário, um like, né, um compartilhamento, isso também é um investimento no reino e colocar o reino em primeiro lugar. Com certeza. É verdade. Um compartilhar no status do celular, né? Se uma pessoa vê e vier te chamar, né, Heriberto, o que é isso aqui, né? De onde tirou isso, enfim,
já valeu a pena. E é tão rápido, tão simples. A gente passa o dia com o celular na mão, né? A maioria das pessoas, né? Ou passando tempo, ou diversão, ou trabalhando, enfim. Mas a gente tem tempo, né? E é investimento no reino. Até a Mara Dutra trouxe um comentário aqui que disse assim, ó, o que me tocou na mensagem foi a nossa ânsia em pedir as coisas materiais. Pedimos que Jesus não nos deixe faltar as coisas naturais. Mas a maior riqueza é o alimento espiritual, e esse não acaba. Boa, tu sabe que eu tava lembrando aqui agora, a gente quer se alinhar com o Senhor, quer ser submisso, né? Quer consagrar, quer gerar, quer cuidar, e acha muito difícil. E ontem eu até falava isso num grupo que não é difícil e que a situação vem até a tua frente. E eu falei isso, né? E lendo esse material também, querendo me dispor mais ao Senhor, porque de fato, passa um tempo, a gente vai criando várias rotinas, né? Enfim. Aí no mercado, tava lá eu andando pelo corredor, passei rapidinho lá até o fundo, olhei de canto de olho assim, parecia uma pessoa que eu conhecia. Pensei, não vou parar, tô com pressa. Olhei de novo e era, né? E era uma pessoa que tá numa situação muito complicada, com câncer, né? Que eu fiquei sabendo ali, mas Deus me colocou assim, de frente com a pessoa. E eu pensei, nossa, é bem isso, eu não preciso ficar catando serviço com Jesus, ele coloca tudo na minha frente ali, e é só eu abrir a minha boca e fazer, se doar, que é isso, se eu quero receber, eu tenho que dar, né? E Deus traz oportunidades para todo mundo, né? Seja no serviço, tá lá no mercado, enfim, qualquer lugar que tu tiver vai ter sempre uma oportunidade para te doar, para te colaborar com o reino. Às vezes a gente olha, não, mas olha, aquele irmãozinho faz tanta coisa, batizou 30 pessoas num mês. Não, mas não é quantidade, é o que Deus colocar diante ali de ti no teu dia e tu fizer aquilo com amor, né? Fazer com zelo. Não, isso é para Jesus, né? Deixa eu fazer o ID. Com certeza isso vai valer muito mais, assim como a viúva pobre ali, que era talvez a que deu menos ali, e está escrito isso, algo que poderia ser constrangedor, humilhante, mas aquilo que agradou a Jesus, né? São três experiências assim, né, que eu reflito sobre a questão do dar, que é a viúva pobre, a viúva que entregou tudo que tinha para o profeta para que ele pudesse alimentar, né, fez o pão lá para ele comer e ficou sem nada, e também aquela pessoa que entregou para Jesus os pães e os peixes. Nenhum desses entregou o que deu esperando receber algo de volta, né? Mas tu vê como Deus, ele é justo em todas as coisas, né? Em todas as medidas. E como é difícil a gente ter um coração voluntário que entrega aquilo que tem nas mãos, simplesmente porque Deus é Deus, né? Isso. Porque merece tudo aquilo que eu tenho para entregar para Ele de melhor. Quando que a gente vai alcançar, será esse estado, né, de coração? Pois é. Olha, o papo tá bom, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas a gente tem que se conter, né? Cada um tem que falar um pouquinho, as nossas convidadas principalmente. E a gente já tá no minutinho final, eu vou passar aí pra Luísa. Falar aí o que tu recebeu enquanto nós falava, se tu lembrou mais alguma coisinha da mensagem aqui, das considerações finais, Luísa. Me veio ali quando tu colocou a mensagem ali de 1 minuto, né? Que ele falou na mensagem 1, ele falou sobre a raiz de uma árvore, né? Que tem a capacidade de estourar calçadas, né? Levantar uma calçada, assim, a raiz da árvore. E é o poder de Deus dentro da gente, né? Então, a força que tem dentro da gente, muitas vezes a gente não usa disso para vencer as batalhas do dia a dia, né? Não usa as coisas que tem dentro da gente, que Deus nos dá, todas as armas para a gente vencer, né? E a gente está preocupado com as coisas naturais e não com isso. Então, acho que é isso que fica, assim, do... Boa. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, Luísa. Obrigada, gente. Isso aí a gente vai ouvir agora também a Juliana. Ju, pode dar as considerações finais aí, um recado, uma reflexão aí sobre essa dica. Eu acho que depois da iluminação que Deus me deu, né, é impossível a gente continuar da mesma maneira, né? Alguma coisa Deus com certeza trabalhou no meu coração através dessa mensagem, e eu agradeço aos irmãos pelo convite, porque através disso eu fui iluminada em várias áreas da minha vida que eu tenho que ajustar com Cristo. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. A gente que agradece, Juliana. Grande abraço aí pro pessoal de Palhoça, Santa Catarina. Valeu. Agradeço também a Emery. Valeu, Emily.
Amém, irmãos. Eu deixo assim um recado que, se os irmãos puderem ir lá pro Café com Cristo que foi liberado hoje, tem 3.000 visualizações, eu acho, e 50 comentários. Se os irmãos puderem lá deixar seu comentário, vai ajudar muito na expansão do reino de Deus, em nome de Jesus. É verdade. Tem que deixar o meu lá. Que bom que tu me lembrou. Não deixou ainda, Nicolas, eu deixei já o meu. Ah, parabéns. Tem que deixar, gente. É isso vai ganhar um biscoito de Jesus. É um investimento no reino, um comentário, Com um certeza. like. O evangelismo é investimento. Boa, é verdade. Emily, muito obrigado aí pela tua participação. Gente, vamos lá. CD Seja Próspero. A gente já terminou o livro. Vamos pro CD. Tem mais coisa aí pra complementar. A gente tem que se aprofundar nisso. A gente viu que não tem nada a ver com o nosso financeiro. Ninguém vai ficar rico aí de uma hora para outra, né? E sim, esses princípios... Ou vai, pode ser, com certeza. Tudo é possível para Deus. Mas sim, esses princípios são para ajustar aqui dentro, né? Coisas erradas que Deus quer arrumar no nosso coração, né? Então, deixa Ele te dar experiências aí. Dá uma oportunidade para Jesus. Agradecer a todos, aos meus colegas. Tchau, Vinha. Boa noite a todos. A gente teve um recado aqui do Paulo pelo WhatsApp dizendo: Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele quer obediência. E mais outros aqui também no chat. Agradeço e até a próxima. Isso aí, valeu, Bruno. Tchau, Nicolas. Grande abraço a todos. Foi muito legal a conversa de hoje. E até amanhã com Direto da Fonte e Investidor do Reino. Isso é verdade. Continuamos falando de investimento. Boa, Luísa. Valeu mais uma vez. Obrigada, gente, pelo convite. E Deus abençoe. Isso aí, Heriberto. Tchau, tchau. Agradeço a participação aqui, é muito bom sempre edificar aqui, né? Ser edificado com partilhar dos irmãos e as experiências vivas, né? Boa. Que cada um tem aí ouvindo as mensagens. Parece que Deus escolhe a dedo quem participa. É sempre muito bom. Assim como escolheu cada um que está aqui, né? Para participar do programa, porque a gente tem que ouvir tudo, né? Verdade. Aquilo que os irmãos trazem. É o nosso coração mais duro, eu acho. Deus abençoe aí. Boa, eu estava até pensando, olha, essa dica mensal, acho que eu falei demais, já estamos aí há 3, 4 semanas compartilhando, acho que eu nem vou ter o que falar. Aí começa aqui o bate-papo aí da Luísa, da Ju falando, isso vai trazendo coisas novas, né? A gente vê que o assunto é infindável, é verdade. Valeu, Josué. É isso aí, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe e até amanhã com Direto da Fonte e Investidor do Reino. Isso aí, nosso técnico tá cansado, é muito corte, é áudio daqui. Assim? É muita muralha. É isso aí, pro José derrubar. Mas é isso aí, gente. E olha, o Espaço Aberto ontem também estava muito legal. Recomendo vocês assistirem. Quem não viu, tem cortes no Instagram e também no canal do YouTube a entrevista completa. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 22 horas. Grande abraço a todos. Valeu. Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá. Sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos